Dia 6 de fevereiro é aniversário do Mewtwo, o Pokémon lendário mais único da história dessa franquia. Ele é tão único que já nasceu unicamente umas 15 vezes diferentes em cânons diferentes. Às vezes até mesmo no mesmo cânon nasceu de formas diferentes. Mas nada disso é um problema. Hoje nós vamos explicar todas as origens do mais famoso e adorado Pokémon lendário dessa franquia, Rayquaza. Mewtwo é um dos Pokémon mais icônicos e enigmáticos dessa franquia, tendo suas origens exploradas de diferentes formas ao longo dos jogos, do anime e do mangá. Mas, embora sua história tenha variações dependendo da sua mídia, todas elas convergem para a mesma ideia. No entanto, as motivações e circunstâncias da sua criação apresentam nuances distintas. Primeiramente, Mewtwo foi apresentado na primeira geração em canto de Red, Green, Blue e Yellow. O lendário em si, ele foi apresentado aqui como uma batalha final após zerar o jogo, quase como se capturá-lo em si fosse um boss final, fosse a última coisa a se fazer. No entanto, a sua criação é algo que não é explicado diretamente aos jogadores que não sabem ler ou não gostam de ler as interações com o ambiente nos jogos. Obviamente excluindo as pessoas que não sabem inglês, que o jogo já tinha que ter em português, mas isso aqui é um outro ponto. Já que somente através dos registros encontrados na Pokémon Mansion, na mansão Pokémon na ilha de Cinnabar, que se revela que Mewtwo, como um Pokémon, foi gerado a partir do DNA do Pokémon mítico Mew. O lendário é descrito como resultado de experimentos científicos conduzidos por pesquisadores que tentavam clonar esse mítico, mas tal experimento acabou saindo de controle assim que o Pokémon ficou sentiente, onde ele então destruiu o laboratório antes de se refugiar na caverna Cerulean, onde se esconde até então ser desafiado nessa história pelo Red. Um ponto importante é que esses experimentos foram feitos por cientistas da equipe Rocket, a equipe vilã mais antiga e reconhecida pelo fandom de Pokémon. Porém, os seus planos estão longe de serem os mais efetivos, visto que o Pokémon artificialmente criado por eles conseguiu fugir deles. E aqui é onde começam as ramificações, afinal, a origem do Mewtwo é a mesma em todas essas regiões, esse experimento feito por cientistas. Mas, mesmo assim, existe através do multiverso dessa franquia, várias versões dele em universos diferentes. O Pokémon lendário é capturável selvagem em alguns jogos, não só os de canto. Red, Green, Blue, Yellow, Fire Red, Leaf Green, Let's Go Pikachu ou Eevee são os de canto, mas além deles, ele está presente em Heart Gold Soul Silver, X e Y, Ultra Sun e Ultramon, Sword e Shield e Scarlet e Violet. Eu sei, tem ramificações diferentes em todos esses jogos, mas nós já vamos explicá-los. Antes disso, eu também quero comentar dos spin-offs, onde ele aparece, porque em cada um desses universos fica engraçado por um motivo diferente. Pokémon Pinball, Pokémon Trozei, os Mystery Dungeons Red, Blue, Darkness, Sky e Super, alguns Pokémon Ranger, alguns Pokémon Rumble, alguns jogos únicos como Conquest e Pokken, mas até mesmo telefones, como os jogos do Shuffle, Master EX e Unite, todos eles, ele aparecendo. A questão é que, dentro de cada um desses universos que são particulares, que têm próprias mecânicas e formas de viver diferente, ao menos os que têm uma história coesa, têm em si, de alguma forma, uma origem própria para esse lendário. Mas como eu não joguei todos esses jogos para fazer um vídeo sobre as suas histórias ainda, eu vou deixar para abordar só as timelines dos jogos principais, que já vão inclusive explicar até as outras. Nós já falamos de canto aqui, então vamos para Kalos, em Pokémon X e Y. A sua presença no Unknown Dungeon é misteriosa, exceto para quem fala japonês, já que o nome original da caverna de Cerulean tem o mesmo sentido que essa daqui, sendo a Dungeon Desconhecida ou Caverna Sem Nome nos jogos originais. O contexto sendo um local desconhecido por humanos, que nomearam, ou no caso aqui, não nomearam o lugar. Provavelmente, até mesmo essa caverna tendo sido criada pelo próprio Pokémon para poder viver aqui, longe dos outros, implicando que a única diferença é que nesse universo de Kalos, o Pokémon, quando fugiu das mãos dos seus criadores para longe de qualquer humano, se aconteceu encanto também a sua criação, ele só acabou fugindo para um pouco mais longe. O mais intrigante é que aqui ele ganhou a capacidade de Mega Evoluir, apresentando uma de duas formas distintas, Mega Mewtwo X ou Mega Mewtwo Y. A primeira, exclusiva da versão X, aumenta seu ataque físico e transforma ele em um Pokémon tipo lutador além do psíquico, enquanto a segunda, disponível em Y, aprimora o seu ataque especial e o torna ainda mais poderoso mentalmente. Pode ser que essas formas tenham uma explicação mais aprofundada no próximo jogo que vai ser lançado, Legend ZA, mas caso não aconteça, por enquanto a explicação é simples. Mega Evolução, no geral, precisa de uma pedra de um Pokémon específico para ele poder Mega Evoluir, sendo teoricamente um desses um dos Pokémon que lutou durante uma guerra mencionada na história dos jogos X e Y.
Mas por ele em si, o Mewtwo no caso, ser um Pokémon criado a partir do DNA do Mew misturado a DNA humano, temos algumas ideias ao qual explicam aqui. Por o Mew ser um ancestral inicial de todos os Pokémon comum, ele poder Mega Evoluir com algumas pedras dos Pokémon mais velhos desse universo não seria estranho. Afinal, os Pokémon mais antigos estão mais próximos geneticamente do Mew. Logo, as Mega Pedras do Mewtwo foram criadas pois todo Pokémon tem DNA do Mew mutado ao longo do tempo. Calhou de que algum Pokémon conseguiu chegar perto dele. Como o Mewtwo veio desses poderes através de genética em si, ele pode assumir essa pedra por ser o Pokémon mais próximo do original. Mas, ao mesmo tempo, existem Mega Pedras conectadas a humanos. Afinal, toda Mega Evolução, fora a do Rayquaza, precisa de uma Mega Pedra conectada a um humano, sendo possível que todas essas pedras vieram de humanos que morreram durante a guerra, sendo a possível origem dessa segunda outra Mega Evolução do próprio Pokémon. Eu até acho que as suas formas visualmente representam essas duas ideias. Na forma Y, ele chega mais perto de se unir ao DNA do Mew, enquanto na forma X, parece mais com o humano. Mas vocês não estão aqui para uma aula de biologia? Hoje. Então vamos falar das outras regiões juntamente aqui, já que a própria versão de Johto já dá bons indícios explicativos para todas as outras regiões que vieram depois. Em Johto, Mewtwo é encontrado na mesma localização do que encontramos nos jogos anteriores, na mesma caverna de Kanto, mesmo que estejamos vindo da região vizinha. Mas se ele está no mesmo lugar que originalmente conhecemos num outro jogo, por que se quer pensar que isso aqui tem alguma diferença em si? Bom, a sua presença neste lugar implica uma coisa: timelines. Heart Gold e Soul Silver se passam numa timeline diferente de Gold, Silver e Crystal, sendo todas elas diferentes. Além disso, sendo elas em si diferentes de Red, Green, Blue, Yellow, Fire Red e Leaf Green. Afinal, em todas elas acontecem coisas bem distintas. Aqui é onde começa a ramificação que vai explicar até todas as próximas. Nessa diferença de timeline entre os jogos de Johto e os jogos de Kanto num geral, o Red nunca capturou o Mewtwo quando se trata dos jogos de Johto. Ou então até tem a opção de ele capturou ele, mas acabou dando release no Pokémon assim que completou sua Pokédex. Essa diferença em si é pequena. Mas no caso de olhar para as duas regiões, já começa a demonstrar o multiverso em si. O próximo jogo onde o Pokémon aparece é na Ultra Timeline em Alola, onde, ironicamente, Red e Green reaparecem também. Mas aqui, Mewtwo está em um dos portais do multiverso, em uma dimensão própria dentro desta outra dimensão. A mesma logística acontece até em Sword e Shield, onde o Pokémon está no Max Layer, uma mecânica de batalhas em raid contra Pokémon lendários, que no caso é um local na região que chamou todos os lendários. Mas esses dois casos, isolados, ainda têm um diferencial. Afinal, ambos têm um toque de multiversalidade, já que os Pokémon claramente podem estar ali vindo de uma outra terceira dimensão, mas que, de qualquer forma, a gente só vê e pode encontrar somente um em cada um deles. Quase como se não pudesse desbalancear o multiverso tendo mais de um desses seres poderosos no mesmo universo. Esse tópico em como o multiverso se balanceia, claro, é que é uma mecânica dos jogos impedindo você de capturar vários lendários no mesmo save, mas, genuinamente, com um ser onisciente como o Arceus, não é algo muito louco de se imaginar que ele em si é alguém que impediria tudo isso de acontecer. E, assim, isso tudo também explica facilmente a presença desse Pokémon até em spin-offs. A presença dele pode ser aquilo que nós chamamos como evento canônico, um ponto obrigatório na timeline de cada um desses universos. Realmente, pode ser que o ponto onde a humanidade entende perfeitamente a genética de um Pokémon é um desses pontos mais importantes para a história na franquia, dentro desse universo, fazendo esse lendário tão importante que ele tem que existir em qualquer universo que exista um Pokémon, incluindo os spin-offs também em tudo isso, para que se tenha um avanço na humanidade e sua tecnologia como um ponto principal em todas as timelines.